touro invencível. Protege menina contra fazendeiro cruel. Mas surge uma virada inesperada. A poeira levantava-se com a brisa quente do sertão e os ecos de uma rivalidade antiga ressoavam nas conversas apressadas da pequena cidade de São José do Grão. Rafael, o jovem vaqueiro, sempre teve um jeito especial com os animais. Era como se ele pudesse ouvir o que eles têm a dizer. Mas nada o preparou para o que encontraria em um campo abandonado, onde um touro raro, indomável e majestoso, parecia guardar segredos ancestrais. Este touro, que batizou como Relâmpago, era mais do que um simples animal. Era a personificação do velho vaqueiro que o criou e lhe ensinou a respeitar a natureza. O coração de Rafael pulsava forte ao lembrar da sabedoria do mentor que já partira. Enquanto isso, a cidade fervia com os planos do crueldade do fazendeiro Alberto, que tinha os olhos fixos nas terras da família de Sofia, uma menina destemida que não tinha medo de enfrentar os poderosos. Adoeço à sombra de um pé de manga. Ela sonhava em preservar a herança que sua família cultivava há gerações. O som dos passos pesados de Alberto era suficiente para fazer o vento parar. Ele queria tomar tudo o que era de Sofia, e isso não era apenas uma questão de terras. Era uma luta pela alma da cidade. Rafael, sabendo que precisava proteger Sofia, começou a investigar o passado do touro. Ele sentia que Relâmpago não era apenas um guardião, mas carregava dentro de si as correntes de uma história esquecida. Algo que poderia mudar o futuro de todos. Mas enquanto ele se aventurava em busca de respostas, os planos malignos de Alberto se tornavam cada vez mais tangíveis. O rodeio se aproximava, e com ele a possibilidade de um confronto decisivo. As noites eram longas e cheias de inquietação. Um misterioso grito ecoava nas colinas, como se os antigos vaqueiros, aqueles que viveram a rivalidade, estivessem alertando Rafael. A tensão subia. O último desafio de Alberto estava prestes a ser desencadeado. Os murros nas portas de Sofia se tornaram mais frequentes e os olhares desconfiados da comunidade pesavam sobre Rafael. Ele lutava com seu próprio medo. O nó na garganta se apertava cada vez mais forte, enquanto um novo aliado poderia estar mais perto do que imaginava. O grande evento se aproximava, e Rafael sabia que precisaria se posicionar. Num lampejo de coragem, ele decidiu que enfrentaria Alberto. Mas em um giro inesperado dos acontecimentos, uma revelação chocante sobre o touro e seu passado viria à tona no dia do rodeio. O tempo parecia se arrastar e a expectativa tornava-se cada vez mais insuportável. O futuro de Sofia e o destino da cidade dependiam de uma escolha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
O dia do rodeio chegou e a cidade estava em polvorosa. A atmosfera vibrava com gritos e risadas. Rafael estava nervoso com a pressão que pesava sobre seus ombros. O sol escaldante refletia na arena, onde as multidões se aglomeravam, e a música tocava alto, tentando esconder os murmúrios sobre o que estava em jogo. Rafael e Relâmpago estavam em um canto, longe da multidão. O touro, imponente e inquieto, parecia sentir a tensão no ar. Ele balançou a cabeça e Rafael sentiu um frio na barriga. É agora ou nunca, disse para si mesmo, concentrando-se na tarefa à frente. Ele se lembrava da determinação de Sofia, da coragem dela em enfrentar Alberto. Essa lembrança deu-lhe um impulso. Preciso fazer isso por ela, pensou. Mas antes que pudesse se preparar, um grito cortou o ar. Luke, é ele! A multidão se agitou e olhos curiosos se voltaram para a entrada da arena. E então, como um raio, Alberto surgiu com um sorriso triunfante. Ao seu lado, uma figura inesperada. Sofia. O coração de Rafael disparou. O que ela estava fazendo com ele? A imagem da menina destemida agora era acompanhada pela sombra do fazendeiro cruel. Mas não era apenas isso que causou arrepios. Enquanto caminhavam juntos, a mão de Alberto repousava na parte de trás de Sofia, como se ela fosse um troféu. O rosto dela mostrava um misto de ansiedade e conflito. E então, em um ato inesperado, ela se virou para a multidão e gritou: Eu não vou deixá-los tomar nossas terras! Isso acaba hoje! Suas palavras foram firmes, mas Rafael viu os olhos dela brilhando com um medo contido. O que estava acontecendo ali? Alberto riu. Você acha que pode enfrentá-lo sozinha, menina? Ele segurou um papel e levantou-a para todos verem. Aqui está o contrato que garante as terras da sua família para mim. E vocês, o que vão fazer? Vou ser o novo proprietário de São José do Grão. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Rafael ficou paralisado. Como assim? Sofia havia feito um acordo? Havia algo de podre nesse teatro. Mas o verdadeiro golpe veio quando Alberto, em um movimento rápido, se virou para Sofia e a puxou para perto, sussurrando algo em seu ouvido. O rosto dela mudou instantaneamente. Contorcendo-se entre fúria e desespero, ela olhou novamente para a multidão. E Rafael percebeu que algo estava muito, muito errado. Você me traiu? Ele gritou, sem pensar. Sofia hesitou e seus olhos brilharam com lágrimas. Era um momento contagiante. As emoções no ar eram palpáveis, como um choque elétrico. A multidão, antes tão animada, agora estava em silêncio, absorvendo a cena. Então, em um lampejo de determinação, Sofia se afastou de Alberto e gritou: Deixe-me explicar, não foi assim que pensei. O fazendeiro, seu rosto vermelho de raiva, começou uma explosão de pânico e rompeu na arena. Relâmpago, o touro, tinha se libertado de sua corda e avançava feroz e majestoso em direção a eles. O chão tremeu enquanto ele se aproximava e Rafael sentiu seu coração parar. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? As vozes da multidão se tornaram um clamor e o tumulto tomou conta. Rafael sentiu um nó na garganta. A verdade sobre Sofia, os segredos entre eles e a conexão com Relâmpago. Tudo isso estava prestes a se revelar em um único momento dramático.
O futuro de todos dependia das escolhas que seriam feitas agora. O que realmente estava em jogo? Qual era o verdadeiro vínculo entre Sofia e Alberto? O ar estava carregado de perguntas e um abismo de incertezas pairava no horizonte. E naquele instante, Rafael soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Relâmpago avançou, majestoso e imponente, como uma tempestade prestes a estourar. O chão tremeu sob suas patas, e a multidão, antes animada, agora parecia paralisada, absorvendo a cena que se desenrolava diante dela. Rafael, com o coração acelerado, sabia que precisava agir, mas a tensão se manifestava de formas estranhas. Os olhares estavam fixos em Sofia e Alberto, e a atmosfera estava pesada. Sofia, com os olhos brilhando de uma mistura de esperança e desespero, ficava sem saber o que fazer. "Sofia, venha pra cá!" gritou Rafael. A resposta dela foi um fio de incerteza, e em um instante a multidão se transformou em uma onda de gritos e sussurros, cada um tentando entender a reviravolta que havia se precipitado. Alberto, enfurecido, segurou Sofia com mais força. "Você vai se calar agora, minha querida! A batalha não é sua!" Mas naquele momento crítico, uma fenda se abriu em um dos bastidores da arena. Era uma estrutura de madeira velha e deteriorada, e como um eco de tempos passados, surgiu alguém de dentro dela. O homem era magro, com um olhar ancestral que carregava uma sabedoria imensa. Rafael reconheceu aquele rosto. Era o velho Jorge, o mentor de seu pai. Mas como ele estava ali? Aquele homem, um espírito nômade que havia desaparecido há anos. "Parem! A verdade precisa vir à tona!" gritou Jorge, a voz dele forte, provocando um silêncio profundo. As pessoas se voltaram para ele. A autoridade em suas palavras gravava uma nova camada de tensão. O touro não é apenas um animal. Ele guarda a memória de todos nós. As palavras de Jorge cortaram o ar como um punhal. Rafael viu Sofia pálida, uma sombra cruzando seu rosto. "O que você quer dizer?" ela perguntou, a voz trêmula. O velho vaqueiro que criou o relâmpago não só entendia os animais, mas também a magia da terra. Ele fez um pacto com eles, um pacto de proteção. Jorge continuou, agora se aproximando de Relâmpago, que parou, quase reconhecendo aquela presença. Os murmúrios da multidão se tornaram mais intensos. As reações eram variadas: espanto, dúvida, descrença. Albertava a fúria. Mas a conexão profunda entre Jorge e Relâmpago não poderia ser ignorada. Relâmpago não foi apenas criado para competir, ele é a alma de um legado. E se a terra de Sofia for roubada, a cidade pagará um preço muito alto. A voz de Jorge estremeceu o ambiente. A intensidade das palavras dele causou um tremor no coração de todos presentes. Sofia, agora com um pingo de coragem, virou-se para Alberto. "Você usou isso contra mim, não usou?" O fazendeiro desviou o olhar, demonstrando um nervosismo não habitual. O que antes parecia uma batalha por terras, agora se tornava uma luta muito maior. Um combate entre o antigo e o novo, entre a essência do passado e as ambições desenfreadas do presente.
Rafael, ainda em estado de choque, percebeu que a luta não era apenas por Sofia, mas por todo o legado da cidade. E naquele momento, uma outra verdade se revelou. A ligação entre Alberto e Jorge não era apenas de inimigos. Havia uma história profunda entre eles. Uma rivalidade que se estendia por gerações. Enquanto os ecos da revelação reverberavam, uma luz ofuscante partiu de relâmpago, como um sinal chamando todos para reconhecer o que estava em jogo. A multidão se dividiu entre se aproximar ou recuar, e em meio a toda essa confusão, Rafael viu nos olhos de Sofia uma determinação acesa. Eu sou mais do que ela pensa que sou. Os olhos dela disfarçavam uma verdade que ainda não havia sido revelada. O que significava aquilo? O que mais estava por trás desse drama? O ar estava carregado de emoções, e a luta apenas começara. O passado estava prestes a se entrelaçar estrombosamente com o presente, como um furacão e uma tempestade. Agora, a única certeza que existia era de que nada seria como antes. O futuro ainda era uma incógnita, e o que acontecerá a seguir dependeria de escolhas. Quem poderia prever? O futuro estava em aberto e a tensão palpável. Relâmpago parou, imponente e feroz, esperando ansiosamente. O sol refletia em sua pelagem e Rafael sentia que aquilo era mais do que um momento. Era um divisor de águas. Mas antes que pudesse se mover, um grito cortou o ar, um clamor desesperado que fez o coração de todos pararem por um segundo. Então, a multidão se dividiu quando um estrondo veio do fundo da arena. Uma pequena portinhola se abriu e uma figura angustiada surgiu. Era Maria, a irmã de Sofia, com os olhos arregalados e o vestido rasgado. Ela tinha algo na mão, um pedaço de papel amassado que balançava entre os dedos, como se fosse uma bomba prestes a explodir. A tensão aumentou. O que ela estaria fazendo ali? Maria, o que está acontecendo? Gritou Sofia, composta entre a raiva de Alberto e a dor da situação. Maria deu um passo à frente, ofegante. Você não sabe a verdade, Sofia. O que está acontecendo é muito maior do que o que você imagina. Sua voz ecoou pela arena, interrompendo a tensão. As terras não são só suas, são pertencentes a todos nós. Rafael ficou confuso. O que ela queria dizer com isso? Um murmúrio percorreu a multidão, enquanto Maria levantava o papel, que agora tinha a atenção de todos. Este é o testamento do nosso avô. Ele deixou as terras para toda a família, e não apenas para você. Alberto ficou mudo, sem saber como reagir, enquanto o rosto de Sofia passou de incredulidade a horror. Isso não pode ser verdade. Meu pai nunca mencionou isso. Mas Maria continuou, a voz dela tremendo de emoção. Foi por isso que ele se distanciou de você. Ele não queria que soubesse. Ele achava que protegeria você. A multidão estava em choque, e os olhares entre eles se tornaram uma tempestade de questionamentos e incertezas. A revelação caía como uma bomba. Rafael percebeu que o jogo tinha mudado, e não parou por aí. Com um gesto brusco, Alberto puxou algo do bolso. Um colar antigo que reluzia sob a luz do sol. Aqui está o símbolo da proteção, o símbolo da traição. Ele olhou para Sofia com um desprezo que fazia o sangue de Rafael ferver. Sofia ficou paralisada.
Do que você está falando? Vocês não sabem? Alberto riu de forma amarga. Esse colar era do meu pai, o último guardião das terras que você acha serem suas. Ele o deu à sua mãe, Sofia. A herança é nossa. E você sempre soube disso. A revelação do colar explodiu como fogos de artifício no ar. A multidão prendeu a respiração. O que Alberto estava dizendo? Tudo aquilo não havia passado de uma teia de mentiras. Sofia fitou Alberto, com um misto de confusão e fúria. A verdade parecia alcançar o auge, mas as consequências eram incertas. Rafael, sentindo que o chão se abria sob seus pés, olhou para Relâmpago, que balançou a cabeça, como se compreendesse a confusão. Mas isso, o que mais estava escondido sob essa revelação? Enquanto a tensão aumentava, uma nova onda de desesperança tomou conta do ar. O passado entrelaçado de todos aqueles personagens gritava por verdades que ainda não haviam sido desvendas. Qual seria o impacto dessas novas informações? Afinal, quem era realmente o verdadeiro dono da Terra? Antes que alguém pudesse responder, o céu se iluminou com um brilho intenso que mergulhou a arena em darkness. Relâmpago, como se percebesse algo, ergueu a cabeça e soltou um rugido. Uma expressão de poder e sabedoria ancestral que fez todos estremecerem. O futuro era incerto e toda a cidade aguardava ansiosa por respostas que poderiam mudar tudo. A confusão era intensa. Rafael até sentia a dor pulsando dentro de si. E apesar da tempestade de emoções, uma única pergunta liderava: quem realmente controlava o destino daquelas terras? Enquanto essa dúvida pairava no ar, o que parecia ser uma simples competição, agora era uma guerra por verdades ocultas que não podiam ser ignoradas. Relâmpago ficou parado, sua presença imponente dominando a arena. Os olhos de todos estavam fixos nele, mas também em Sofia, que ainda se recuperava das revelações de Maria e Alberto. O ar estava tenso, como se uma tempestade estivesse se formando, e nenhum deles sabia o que viria a seguir. Rafael, com o coração ainda acelerado, olhava para Sofia, tentando entender a confusão que refletia em seu rosto. Nesse momento, outro grito ecoou pela multidão, mais alto e mais urgente. Uma figura familiar apareceu no meio da arena, ofegante. Era Joaquim, o melhor amigo de Rafael. Ele parecia desesperado, os cabelos despenteados e as roupas sujas de terra. Rafael! Você precisa vir comigo! É uma questão de vida ou morte! O olhar de Rafael se estreitou. Que está acontecendo, Joaquim? É a cidade! O fazendeiro Alberto! Ele não é quem você pensa que é! A multidão começou a murmurar, a tensão aumentando. Eu encontrei documentos. Ele não é o verdadeiro proprietário das terras. Ele a usurpou de forma ilegal. O choque de suas palavras quebrou o silêncio pesado. Alberto, que parecia ter o controle da situação, agora estava pálido. Rafael percebeu que a verdade sobre as terras era muito mais complexa do que imaginara. Um bando de sussurros percorreu a arena e Sofia olhou para o pai, confusa. Isso pode ser verdade, pai? Alberto, agitado, gritou de volta. Mentira! Tudo isso é uma fraude! Mas seus olhos traíam o medo. Rafael sentia que a maré estava mudando. Mas como vivenciar essa tempestade de emoções? Você vai acreditar em um simples vaqueiro? Alberto zombou. Mas a multidão estava cada vez mais inquieta, a dúvida penetrando nas mentes de todos. Joaquim continuou. Eu tenho as provas!
Ele falsificou documentos para conseguir as terras. A verdadeira proprietária é sua mãe, Sofia. E se isso vier à tona, você pode perder tudo. O estardalhaço na arena cresceu. Rafael observou Sofia. Seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e determinação, mas também de desespero. Isso não pode estar acontecendo! Antes que alguém pudesse responder, o céu se iluminou de repente novamente. Relâmpago, instintivamente, lançou um coice e soltou um rugido poderoso, como se sentisse agitação ao redor. O sol refletia na sua pelagem clara, criando um efeito quase mágico. Mas a verdadeira magia estava começando a surgir. Nesse momento, uma voz conhecida ressoou pela arena e fez o sangue de Rafael gelar. Parem tudo! A figura de uma mulher emergiu das sombras. Seu olhar intenso e decidido. Era a mãe de Sofia, Helena, que havia estado em silêncio durante todo o conflito. Ela avançou, o rosto determinado, com um documento enrolado entre as mãos. Eu trouxe a verdade! A multidão segurou a respiração. E até Alberto, que estava se recuperando do choque, congelou. Helena desenrolou o papel com firmeza. Este testamento foi deixado para você, Sofia. E, mais do que isso, esse contém segredos que afetam todos nós. Uma onda de murmúrios percorreu a arena. Rosa, a avó de Sofia, sempre foi vista como uma figura mística, agora em um estado de choque. Rafael sentiu seu coração afundar. O que mais estava escondido? Ela é também a última sobrevivente da linhagem de Jorge, continuou Helena, apontando para Jorge, que estava próximo de Relâmpago. E além de ser a guardiã das terras, é ligada à magia da proteção que os antigos vaqueiros deixaram. Se alguém as tomar, a cidade sofrerá condições devastadoras. O choque na multidão era palpável. Rafael olhava para Sofia, a filha de uma linhagem mais poderosa do que todos imaginavam. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sofia, corajosa e destemida, era agora mais do que apenas uma luta por terras. Ela era a chave para algo que todos haviam esquecido. Enquanto a tem ser revelado... Enquanto isso, o céu escurecia, anunciando uma tempestade que não era apenas externa, mas também interna. O passado, presente e futuro estavam prestes a colidir de forma catastrófica. E no centro disso tudo, um destino que ninguém poderia prever se desenrolava. A verdade era uma bomba prestes a explodir, e ninguém estava preparado para as consequências. Relâmpago permaneceu parado, sua força e majestade eclipsando o caos que se desenrolava na arena. A revelação de Helena ainda pairava no ar como um cheiro forte que não se dissipava. Os olhos da multidão estavam fixos nela, prontos para absorver o que mais poderia ser revelado. Mas nesse momento tenso, algo inesperado aconteceu. Um vento cortante soprou pela arena e o céu escureceu ainda mais. Foi então que um estrondo ensurdecedor irrompeu como se a própria terra estivesse temendo. Todos voltaram suas atenções para o céu e para o desespero generalizado. Uma enorme nuvem de poeira surgiu do horizonte, rápido como um furacão, fazendo com que todos se afastassem, em busca de abrigo. Rafael! Sofia gritou com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Mas a pergunta foi levada pela força do vento, deixando sua voz apenas um eco perdido. O pânico cresceu. As pessoas começaram a correr em busca de segurança. Mas Rafael estava paralisado, fixo na figura dela. A tempestade se aproximava velozmente, quase como se quisesse levar tudo embora.
No meio do espetáculo caótico, algo fez o coração de Rafael congelar. Um vulto de luz emanou de relâmpago. O touro, antes calmo, começou a tremer. Ele ergueu a cabeça, como se estivesse respondendo a um chamado desconhecido. Um brilho dourado começou a emanar de seu corpo, e a multidão parou, absorvendo a cena mágica que se desenrolava. Mas com isso, um grito de dor cortou o ar. Uma voz familiar. Uma voz que Rafael nunca esperaria ouvir naquele momento. Mãe! Ele se virou bruscamente e viu Helena, a mulher que sempre teve um lugar seguro em seu coração, desmoronando no chão, como se tivesse sido atingida por um raio. O rosto dela, que estava pálido, e o documento que havia trazido escorregou de suas mãos, caindo como uma folha seca, perdendo-se na poeira da tempestade. O que aconteceu? O temor apertou o coração de Rafael. Ele correu até ela, mas uma força invisível o fez parar. Era como se um manto de escuridão tivesse caído sobre a arena. O brilho dourado de relâmpago intensificou-se, mas ao mesmo tempo Rafael percebeu algo que fez seu estômago revirar. O pouco que conseguiu enxergar era suficiente para ver a imagem refletida na terra. Os rostos da sua família se contorcendo de dor. Mas não apenas isso. Ele viu Alberto, não como o vilão que parecia ser, mas com lágrimas nos olhos, parecendo mais vulnerável do que jamais havia revelado. Você não entende, Rafael! Alberto gritou, a voz carregada de desespero. Eu nunca quis isso! Eu fui forçado! E nesse momento, como um estalo, a verdade se revelou. Alberto era, na verdade, o meio-irmão de Sofia. Os dois compartilhavam uma linhagem, e as terras, o que antes era apenas uma batalha por poder, agora se transformava em um embate familiar. Rafael sentiu seu mundo desabar. Era uma reviravolta que não esperava, que não podia entender. Não pode ser! Sofia gritou, olhando entre Rafael e Alberto, a confusão estampada em seu rosto. Você está mentindo! Não! É verdade! Alberto gritou, suas emoções à flor da pele. Seu avô! Ele me escondeu! E quando seu pai morreu, ele me afastou. Mas eu precisava proteger você. O mundo parou. O turbilhão da tempestade parecia calar-se, mas a verdade estava apenas começando a romper as camadas da história que todos pensavam conhecer. O que mais estava escondido? Que laços quebrados estavam entrelaçados nessa batalha? A poeira se acalmou, mas a inquietação ficou. Rafael olhou para Relâmpago e percebeu que o destino da cidade, a luta deles, não era apenas sobre terras. Era sobre um legado que unia e dividia, envolvendo todos em suas chamas. Ele sentiu um nó na garganta e o peso da dor de todos, enquanto todos tentavam compreender a magnitude da revelação. O eco de vozes ainda vinha da arena, mas quem realmente controlava o destino das terras? Que alianças estavam para serem formadas ou desfeitas? Um silêncio pesado pairava. O próximo passo seria decisivo, e o futuro não poderia ser ignorado. O que começava com uma luta por propriedade, agora se tornava uma batalha por verdades. E no meio de tudo isso, um grito ecoou no ar. Mas certamente não o que todos esperavam ouvir. Enquanto o eco das palavras de Alberto ainda se delineava no ar, o chão pareceu tremer sob os pés de todos. O que era uma batalha por terras
logo se tornava uma teia de segredos desesperados. Rafael olhou para relâmpago que reluzia sob o sol, um símbolo da força e lealdade que unia todos ali. Mas de repente tudo mudou. Com um movimento inexplicável, Sofia passou a mão pelo cabelo e seus olhos se tornaram gelados, como se uma sombra percorresse sua alma. O murmúrio da multidão foi silenciado quando ela deu um passo em direção a Alberto, desafiadora. É verdade que somos irmãos, mas você ainda é um traidor. Você não me protegeu. Você usou isso a seu favor. Alberto balançou a cabeça, como se a dor em seu coração não fosse suficiente para controlá-lo. Você não entende? O que fiz foi por você. Precisamos da herança para sobreviver. Mas antes que mais palavras pudessem sair, a terra sob eles começou a tremer ainda mais. E com isso, um rugido profundo prevaleceu, vindo de Relâmpago, se estivesse respondendo a um chamado ancestral. Os olhos de Rafael estavam fixos na cena, paralisado pelo poder que emanava de Relâmpago. E em um instante, um grito cortou o ar. Era Joaquim, que havia desaparecido novamente em meio à multidão. Rafael, você precisa ouvir isso. Relâmpago, ele não é apenas um touro. Ele é o portador de um segredo que pode mudar tudo. Rafael sentiu seu coração acelerar. Do que você está falando? Ele é a chave. O pacto de proteção que seu avô fez se estende até o dia de hoje. Se Alberto tocar nas terras, Relâmpago se tornará o agente da destruição. As palavras de Joaquim reverberaram pelo chão. A multidão estava em choque, absorvendo cada sílaba da revelação. Nesse momento, o brilho dourado que emanava de Relâmpago aumentou, e a arena foi tomada por um clarão repentino. Todos foram forçados a cobrir os olhos. O barulho da terra tremendo abaixo deles era como um rugido da própria natureza. Quando a luz diminuiu, uma figura apareceu da poeira. Era uma mulher. Sua presença exalava uma força antiga. Sofia, minha querida, eu voltei! A voz carregava um peso que parecia de outra era. A mulher era Helena, a mãe de Sofia, mas não da forma que todos a conheciam. Ela se adiantou, seus olhos mudando de uma cor opaca para um tom vibrante de azul. A conexão se fez instantânea. Eu sou a guardiã deste legado, e o que está em jogo vai além da quantidade de terras. É a essência da verdade. Se a linhagem for quebrada, se teu irmão se voltar contra você, tudo que é sagrado será perdido. O horror nos olhos de Sofia era evidente. Ela virou-se para Alberto, a incredulidade estampada em seu rosto. Você já sabia disso, não é? Isso não é apenas sobre nós. É sobre este lugar. Eu não sabia. Alberto balbuciou, sua voz trêmula. Acho que o avô queria proteger você de mim, de quem eu sou. Nesse instante, o chão sob os pés de Rafael se dividiu em um profundo abismo. E a imagem de Relâmpago, que antes simbolizava força, agora parecia ser um emissário de destruição. Para que o legado continue, é necessário um sacrifício. Helena exclamou, a tensão em sua voz reverberando. Quem pagará o preço será o portador da herança da verdade. A escolha deve ser feita. A multidão agora olhava em silêncio,
os corações batendo em uníssono, esperando que Sofia tomasse uma decisão que mudaria o mundo. O que estava se revelando era maior do que a luta por terras ou poder. Era uma batalha por identidade e sobrevivência. Mas o que aconteceria a seguir? Quem seria capaz de se sacrificar para proteger tudo o que conheciam? A verdade ainda permaneceu obscura e novas perguntas surgiram. O futuro da cidade, de Sofia, Alberto e Rafael, tudo dependia das... Mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. Sem avisar, um estrondo súbito cortou o ar. O céu, que já parecera ameaçador, iluminou-se com um clarão intenso, como se um raio tivesse atingido o solo. Os olhares se voltaram para onde Relâmpago se encontrava. O touro, agora em uma postura de ataque, relinchou e avançou, e a terra sob seus cascos vibrou, enviando ondas de choque. "Cuidado!" gritou Joaquim. Mas não houve tempo. O que aconteceu em um piscar de olhos foi surpreendente. Relâmpago disparou na direção de Alberto e Sofia, mas, ao invés de atacar, parou abruptamente, encarando o fazendeiro com um tipo de fúria que ninguém jamais esperara. E aí, em um instante que parecia eterno, um ruído como um grito humano irrompeu, ressoando pela arena. Todos se voltaram para o centro da confusão em estado de choque. Alberto caiu de joelhos, como se fosse golpeado por um trovão. Seu rosto se contorceu de dor. "Não, não pode ser!" ele gritou. A multidão estava em silêncio. Mas o coração de Rafael batia rápido. O que estava acontecendo? E enquanto os olhares se fixavam em Alberto, algo ainda mais chocante surgiu. Com um movimento amedrontador, a terra começou a se abrir ao redor dele, revelando uma antiga caixa feita de madeira esculpida, coberta de poeira e teias de aranha. A caixa fazia parte do solo, como se estivesse sendo liberada de um antigo encantamento. Sofia e Rafael trocaram olhares de incredulidade. "Do que se trata isso?" Sofia perguntou, seus olhos arregalados. Alberto, tremendo, olhava fixamente para a caixa. Suas mãos começaram a se mover involuntariamente em direção ao objeto, como se uma força invisível o atraísse. "Antes de você fazer isso, lembre-se, isso terá consequências!" gritou Helena, mas Alberto não parecia ouvir. A caixa se abriu com um ranger profundo, revelando não só papéis, mas uma joia reluzente e um colar semelhante ao que ele tinha na mão. O brilho da joia iluminou o rosto dos presentes, enquanto um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Isso é impossível!" Alberto balbuciou, as lágrimas rolando pelo rosto. Sua expressão mudou para desespero absoluto. "Meu pai, ele disse que nunca deveria tocar nesse legado." Rafael franziu a testa. O que estava acontecendo? O fazendeiro, antes alguém que parecia tão forte e autoritário, agora estava revelando um medo profundo. O colar irradiava uma energia misteriosa. Era tudo uma farsa? A adrenalina escorregava nas veias de Rafael. Sua mente girava. "Ele escondeu isso de mim." Alberto gritou aos berros, levantando a joia com um ato de desespero. "Sempre me disse que eu era apenas o usurpador, que nunca teria direito a nada." Foi então que, como se uma peça fundamental do quebra-cabeça finalmente se encaixasse, Sofia compreendeu. "Alberto, isso significa que você nunca foi um traidor. Você também faz parte desse legado." O grito dela ressoou como um eco na arena, alargando os olhos de todos. Mas antes que alguém pudesse processar a revelação, Relâmpago avançou com um rugido.
Algo dentro dele estava mudando. Naquele instante, como se a natureza estivesse alinhando tudo, ele disparou em uma nova direção e parou diante da joia que agora brilhava intensamente. O silêncio tomou conta e toda a arena parecia reter a respiração. A conexão entre Relâmpago e a joia, como se ambos fossem de uma mesma linhagem, pulsava. Mas algo mais estava prestes a ser revelado. Alberto, em um momento de pânico, ergueu a joia, o brilho quase o consumindo. Se eu não sou um traidor, então, o que sou? A pergunta estremeceu o ar, clivando a resistência emocional que todos carregavam. Nesse momento, a sombra do passado emergiu como um pesadelo. Dimensões de eventos antigos voltaram à vida. O abismo entre cada um deles aparecia mais profundo do que poderiam imaginar. A questão pairava no ar. A resposta ainda escondida nas sombras do que havia vindo antes. Rafael observou, sentindo um nó na garganta. O que mais Albert poderia revelar? Qual era a verdadeira natureza de seu personagem? No fundo do coração, sabia que aquele não era o último ato, mas o começo de uma batalha ainda mais insana e desconcertante. O destino de todos angava na balança, e a verdade era uma tempestade à espreita, prestes a romper. A tensão na arena era palpável. As revelações sobre a linhagem de Sofia e Alberto pairavam no ar como um grito ensurdecedor. Todos observavam, prontos para a próxima cena desse drama familiar que se desenrolava. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Relâmpago continuava a brilhar, e a joia nas mãos de Alberto pulsava como se tivesse vida própria. O céu, que antes estava sobrecarregado de nuvens escuras, agora parecia reagir à energia reunida na arena. Como um relâmpago cortando o céu, uma luz intensa emanou da joia, e no instante seguinte, Alberto, paralisado, foi empurrado para trás. Ele caiu, a joia escapando de suas mãos, rodeada por um brilho ofuscante. "Não!" gritou Sofia, dando um passo à frente. Mas, ao fazê-lo, a joia explodiu numa onda de luz que subiu como um foguete, iluminando o local. A multidão ficou em silêncio, os corações batendo forte, enquanto a figura de Helena começou a desvanecer na luminosidade ofuscante. Então, como se os deuses tivessem decidido intervir, uma explosão de energia fez com que o chão tremesse ainda mais. Com um som estrondoso, uma fenda se abriu bem no meio da arena. Todos deram um passo para trás, o medo irrompendo na multidão. "Isso não é apenas a herança!" gritou Joaquim, sua voz cortando o silêncio como um grito de alerta. É uma maldição!" O que ele disse pareceu ressoar pelo ar. As palavras de Joaquim criaram confusão e espanto em todos. A história da luta por terra se transformava em algo muito mais sinistro. Sofia voltou-se para Alberto com a fúria tomando conta dela. "O que você fez, Alberto? O que você trouxe para nossa cidade?" Mas antes que alguém pudesse responder, a luz da joia oscila e Relâmpago emitiu um rugido profundo, quase como um lamento. E em um movimento instintivo, ele avançou novamente, mas não na direção de Alberto. Ele olhou diretamente para Sofia, que estava paralisada, o rosto tingido de terror e confusão. "Ele tá tentando alertar você!" gritou Joaquim. "O que tá escondido sobre vocês pode mudar tudo!" E de repente, tudo aconteceu rápido demais. Num lampejo de compreensão, Sofia se virou e encontrou o olhar de Relâmpago. Nesse momento, a fenda no chão começou a se expandir. Uma força maligna parecia estar emergindo, como se as almas de antigos vaqueiros, que haviam sido testemunhas de toda a tragédia,
estivesse despertando para se vingar. O pânico tomou conta da multidão. Cada um recuou, tentando encontrar cercar as saídas da arena, mas não havia como escapar. As sombras começaram a dançar no espaço iluminado, e gritos de terror ecoaram enquanto todos começavam a se dar conta do que estava acontecendo. Rapaz, a história que você sempre conheceu não é o que parece, disse um homem desconhecido que emergiu das sombras, a voz grave ecoando pelas paredes da arena. A linhagem de Sofia e Alberto é marcada não apenas por heranças, mas por um conflito que transcende gerações. A revelação trouxe um segundo choque. O homem encapuzado continuou. Os ancestrais guardaram a verdade. O passado sombrio reflete a raiva entre os dois lados da família. E a verdadeira herança é o poder que pode ser controlado ou destruído. E quem é você? Alberto gritou desesperado. O que você sabe sobre nós? Mas o homem não respondeu. Em vez disso, apontou para o chão, onde a fenda se abriu ainda mais, revelando uma claridade que dançava de maneira hipnótica. No fundo, eram rostos distorcidos, figuras contorcidas que pareciam vir do nada, como se o próprio passado estivesse se desmontando diante de seus olhos. Então, de repente, tudo ficou mais sombrio. Um grito horripilante preencheu o ar, e para o horror de todos, as figuras começaram a emergir. A fenda deixava escapar um vento gelado que trouxe a maldição de antigos conflitos à superfície. Vocês não sabem o verdadeiro preço que terão que pagar, gritou o homem de capuz, agora mais próximo. O que se perdeu no passado agora busca vingança. E todos vocês fazem parte disso. Sofia olhou para Alberto e então para Rafael, sentindo o peso da verdade esmagar seu coração. O que antes era uma luta por terras, agora era uma batalha por suas próprias almas. E enquanto os ecos do passado reverberavam pela arena, a única certeza era que ninguém sairia ileso daquela confusão. Os rostos começaram a se materializar. Cada um deles uma lembrança do que havia se perdido. O que esses espíritos queriam? Qual era a verdadeira conexão entre eles e os que estavam vivos? O futuro nunca esteve tão incerto, e a linha entre o bem e o mal agora estava completamente embaçada. O que viria a seguir? Os eventos estavam prestes a se desdobrar de uma forma que ninguém jamais imaginou. O silêncio na arena foi interrompido pelo rugido profundo de Relâmpago. Ele avançou como se soubesse que o destino da cidade estava em jogo. A luz da joia ainda pulsava e a fenda no chão parecia chamar os espíritos antigos, que agora flutuavam, resignados, observando a cena. Essa luta não é só nossa, gritou Sofia, sua voz reverberando na multidão. É sobre todos nós, um legado que precisa ser compartilhado. As palavras dela cortaram o ar e ecoaram nos corações presentes. Alberto, em meio à confusão, olhou para a irmã, um misto de raiva e tristeza nos olhos. Eu não sou o vilão da história, Sofia, tentou justificar. Eu só queria ter um lar. Eu nunca quis isso. No fundo, sabemos que você sempre teve um lugar aqui, gritou Joaquim do fundo da multidão. As palavras dele arrepiaram a todos. Ninguém precisa ser o inimigo. Precisamos nos unir contra o que ameaça tudo. Ouvindo isso, Helena, a mãe de Sofia, ergueu-se com um semblante de determinação. A única maneira de quebrar essa maldição é unindo nossas forças. Precisamos libertar Relâmpago. Devemos protegê-lo e a cidade junto.
Relâmpago, como se entendesse a mensagem, levantou-se em toda sua glória. Foi então que os espíritos, aqueles vultos do passado, começaram a se dispersar, como se tivessem encontrado um propósito na unidade que agora tomava forma. Uma luz dourada começou a emanar de seus corpos, envolvendo a arena. E todos sentiram a energia e a esperança brotando de suas almas. "Todos aqui têm um papel", declarou Sofia, sua voz firme e clara. "Vamos reivindicar nosso futuro, nossa história, juntos como irmãs." Cada palavra dela parecia tocar a ferida em cada coração. No meio dessa incerteza, Alberto, agora à beira das lágrimas, olhou para Sofia e para Rafael, a mão tremendo. "Se é isso que vocês realmente querem, então eu tô com vocês." Ele deu um passo à frente, a bravura surgindo em seu olhar, como uma chama que estava se acendendo. De repente, a joia nas mãos de Alberto brilhou intensamente e a fenda no chão começou a se fechar. Um silêncio profundo envolveu a arena enquanto todos seguravam a respiração, observando. Relâmpago avançou e quando uma luz dourada tocou seu corpo, ele se ergueu com poder, carregando a ancestralidade de sua linhagem. A conexão com os espíritos parecia conduzir todos os presentes. As sombras que antes traziam terror, agora se dissiparam, deixando para trás um eco de gratidão. O abismo que os separava estava se fechando, e as verdades que antes pesavam sobre eles agora eram apenas ecos. "É assim que deve ser", exclamou Helena, um sorriso de alívio brotando em seu rosto. "O passado nos une! Vamos construir o futuro juntos!" Enquanto todos percebiam a transformação, Rafael se voltou para Sofia. Nos olhos dela, ele viu determinação. E enquanto o brilho de relâmpago iluminava suas faces, ele percebeu que havia esperança. O que antes parecia um feudo, agora se tornava um renascimento, uma nova era. A multidão, agora composta por mãos entrelaçadas e corações vibrantes, começou a aplaudir. Em meio ao caos, os laços que pareciam quebrados agora estavam mais fortes do que nunca. "Essa é a nossa cidade!" gritou Sofia, a voz cheia de poder. "Juntos nós somos mais fortes!" E assim, em meio ao que podia ser um fim, surgiu um novo começo. O vento soprou leve e a atmosfera estava cheia de promessas, de um futuro que ninguém poderia prever. Os ecos dos erros do passado ainda residiam, mas agora eram os alicerces de um novo entendimento. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmaque o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.